Oi, amores! Continuando aí a nossa série sobre adolescência, está sendo assim muito legal conversar com vocês a respeito disso, porque eu gosto muito dessa ideia de nós entendermos como as coisas se dão, como as coisas se passam, e aí a partir deste momento a gente começa a ter atitudes mais assertivas. E se por acaso você está assistindo o vídeo e você fala assim, poxa, eu não entendi esse momento do meu filho ou da minha filha, não se culpe, você não sabia. E então, aproveite e passe esses vídeos para todas as pessoas que você puder. Dessa forma, nós vamos nos informando, trocando ideias, crescendo. Eu acredito nisso, em pessoas com comportamentos cada vez mais ideais. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é em relação à educação e limite durante a adolescência. E aí entra algumas questões muito importantes. Queridos, vejam, com a criança bem pequena, se você gritava com ela, com o adolescente não funciona. Porque se você gritar com o adolescente, ele vai gritar com você de volta. Se você batia na sua criança enquanto era pequena, ela entendia o seguinte: me bate porque você é maior que eu. Um dia eu serei mais forte que você e as coisas vão revidar. Então, com adolescente também não funciona. Mas eu quero gravar um vídeo 1 hora só sobre isso, e eu acho que eu vou gravar quando eu estiver fazendo a série sobre criança. Eu não sou a favor de bater em crianças e eu vou explicar o porquê disso. Tá ok? Durante a educação. Mas vejam, nós não podemos gritar com os nossos filhos, porque isso não educa de forma alguma. E qual é o seu objetivo em lidar com o seu adolescente? Extravasar o seu mal-estar, extravasar o quanto você está chateada diante da vida, ou chateado, tirar esse estresse. Então eu te aconselho a fazer isso de uma outra forma, não gritando com seu filho. Porque isso não educa, muito pelo contrário. Você estará ensinando teu filho, a tua filha, a ter comportamentos que irão levá-los ao sofrimento. E eu tenho certeza, se você está assistindo esse vídeo, significa que você ama o seu adolescente. Seja o seu filho, seja o seu aluno, seja você como tio, seu sobrinho, você ama e quer o melhor para ele. Então vamos ver aqui. Ele está com o cérebro de forma significativa ainda em desenvolvimento. Toda a sua atitude vai influenciar esse adolescente de alguma forma. Então nós precisamos ser muito assertivos. E tudo que a gente fazia de errado com a criança ela ainda suporta calada, ela ainda não entende muita coisa, mas o adolescente ele já entende e ele vai revidar. Então nós precisamos ser muito assertivos em nossas falas. Então, primeiro, é manter a relação de respeito. Se o seu filho disser, ou sua filha disser, mãe, eu não gosto disso, eu não quero isso, respeite, é um adulto, ele está se formando para ser um adulto, ele está nesse período de transição e precisa ser respeitado como tal. Você só não pode permitir que ele grite com você, que ele entre em desacordo com a casa. E filho adolescente não é hóspede dentro de casa. Ele precisa participar de tudo que a família participa. Mas isso só vai acontecer se houver diálogo, se houver conversa, se houver uma fala compreensiva de ambas as partes. E nós precisamos também admitir as nossas fraquezas para os nossos filhos. Porque quando a gente chega para o adolescente e dá uma de mamãe super poderosa, papai super poderoso, não funciona. Porque ele sabe que não é. E se ele acreditar nisso, ele nunca será um adulto, porque é impossível um ser humano ser assim tão super poderoso. Nós temos que chegar e falar, filho, eu também tive dificuldade com isso. Eu compreendo o quanto é difícil para você, mas é necessário se esforçar. Então, precisa ter muito diálogo, precisa ter muita compreensão e precisa ter muita humildade da nossa parte para admitir quando nós erramos também. Se como pais a gente não admite o nosso erro para os nossos filhos, como que a gente quer que os nossos filhos admitam o erro deles? Sendo que, vou falar muito sobre isso ainda, educar nada mais é que ser.
Então, eu preciso ser o exemplo em tudo. Porque se eu for o exemplo para o meu filho, ele pode até em algum momento, nesse momento em que vai se distanciar, ser um pouco diferente disso, mas depois ele vai voltar, ok? Ele vai voltar e copiar o meu comportamento. Então, antes de mais nada, na educação, é necessário respeito. É necessário que a casa funcione com direitos e deveres para todos. E uma criança, você pode chegar para ela e falar o seguinte: filho, não coloque esse balde aí agora. Você pode fazer isso. Mas para o adolescente, a fala ela precisa ser um pouco diferente. Filho, você está dizendo que você vai neste aniversário? Não adianta eu falar para você não ir, mas eu vou lhe dizer uma coisa: se eu fosse você, eu não iria. Porque isso pode lhe trazer prejuízos, consciente de que outras pessoas irão e de repente essas pessoas não são as melhores companhias para você. Então a fala ela precisa ser outra, ela precisa ser mais nesse tom. Mas o adolescente necessita de limite sim, ele necessita de não sim, porque não é negativo, não é nortear aquilo que é o ideal. Um beijo enorme para você e a gente continua falando sobre tudo isso nos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos. Eu gostaria realmente que as pessoas entendessem cada vez mais a respeito do funcionamento do ser humano, inclusive na adolescência.